Vou relatar agora algumas visões e testemunhos da minha caminhada com Cristo. Estava jejuando por quase 6 meses. Quando encontrei com um irmão de outra igreja, começamos a conversar sobre diversos assuntos. Não me lembro como chegamos ao assunto, mas ele ficou sabendo que eu estava jejuando todos os dias e não perdeu a oportunidade de tentar me desanimar. Ele me disse: "Você pode até estar fazendo muitos jejuns, mas se você não fizer isso segundo as tradições dos judeus como eles o fazem, será tudo inútil. Deus não irá receber os seus jejuns. Na verdade, Ele não está recebendo." Hoje isso parece patético para mim, mas na época eu fiquei muito turbado com aquelas palavras, pois eu não tinha entendimento direito das coisas, e senti verdadeiramente estar perdendo meu tempo fazendo jejuns de forma errada. Eu pretendia jejuar por um ano inteiro todos os dias, e eu já estava na metade desse tempo. Mas antes de desanimar completamente, resolvi perguntar ao Senhor em oração se aquilo era assim mesmo como me tinha sido dito. Então o Senhor Jesus me respondeu em uma visão. Foi assim que aconteceu. Após uma noite de culto, cheguei em casa e me deitei em meu sofá. Fechei os olhos por cerca de uns 30 segundos. Fechei os meus olhos, mas tenho absoluta certeza de que eu não estava dormindo. De repente deu tipo um flash de máquina fotográfica nos meus olhos estando com eles fechados. Quando dei por mim, eu estava voando em espírito do lado de fora da minha casa a uma distância de mais ou menos uns 200 metros. De lá, eu olhei para minha casa e a vi se transformar em um canhão de guerra. Após se transformar, o canhão virou para o alto e começou a disparar grandes bolas de fogo brancas e azuladas para o céu. Voltei para o meu corpo e abri os meus olhos. Quando voltei, certifiquei-me de ter tido um breve arrebatamento de espírito aos ares. Então ouvi a voz de Deus me dizendo: "Eu estou recebendo todos os seus jejuns." Continuei, pois o canhão atirando para o alto significava que as minhas campanhas de jejuns e orações estavam sendo recebidas do jeito que eu estava fazendo mesmo, abstendo-me de comida e bebida. Fiquei maravilhado, irmãos, com essa resposta da parte de Deus. Pessoas podem até tentar te desanimar, mas se você tiver alguma dúvida, não caia em confusão. Pergunte para o Senhor porque Ele vai te responder. Quando eu morava no apartamento ainda, saindo de manhã para o trabalho, aconteceu algo tremendo que eu nunca esqueço. Fechando a minha porta e seguindo o corredor do prédio, ouvi alguém chamar pelo meu nome audivelmente. Parei, virei para trás e vi que não era ninguém. Achei estranho, mas segui adiante para a saída do prédio. Antes de eu pegar o ônibus para o trabalho, eu tinha que atravessar 2 pistas que são muito perigosas e movimentadas, principalmente pela manhã. Como eu estava com pressa, atravessei as pistas sem prestar muita atenção, e um veículo passou veloz bem na minha frente, de maneira que eu fiquei atônito com o risco de morte que acabara de correr ali. Parei do outro lado já no ponto de ônibus, e fiquei refletindo sobre o ocorrido e agradecendo pelo livramento de Deus, pois tenho certeza de que aquele condutor não pararia o carro para eu passar, e se eu estivesse mais à frente, ele me jogaria para o alto com tudo. Mas sei que isso foi Satanás. Pois bem, logo o Senhor me respondeu sobre o caso e me disse: "Lembra daquele tempo que você parou no corredor do prédio? Eu te dei livramento ali na pista através daquela parada que você deu lá atrás. Eu sabia que esse motorista não iria parar o carro para você passar. Sei também que você não estaria atento. Por isso eu dei ordem ao meu anjo para te chamar pelo nome e te atrasar o tempo necessário, para que tivesses este livramento que se viu." Irmãos, eu só agradeci ao Senhor Jesus pelo livramento grandioso que Ele me deu. Ele é o Deus que nos livra de todo mal. Glórias ao Senhor Jesus. Passei a trabalhar em um hospital. Como é de costume, eu evangelizava muitas pessoas ali. Nós que somos cristãos evangelizamos e também oramos pelas vidas das pessoas que amamos. Nessa experiência que vou relatar aqui, eu descobri algo que eu não sabia. Você também ficará surpreso com isso. Aqui, eu descobri que quando nós estamos orando por alguém, a alma dessa pessoa que tem recebido a sua oração fica debaixo de sua tutela ou responsabilidade no mundo espiritual. Vejam só, isso que aconteceu, pois o próprio diabo teve que vir até mim para pedir a alma de alguém que é um beneficiário das minhas orações porque ele desejava, mas não conseguiu levar, pois maior é o que está conosco. Glórias ao Senhor Jesus. Lá nesse hospital, tinha um rapaz que era desviado dos caminhos do Senhor, mas além de admoestá-lo sempre, eu também orava, e ainda até hoje oro pela vida dele. O nome dele é Leonardo, mas nós o chamamos no diminutivo afetivo que é Léo. Em uma certa noite na madrugada, vi quando Satanás desceu ao lado da minha cama e me disse: "Eu vim buscar a alma do Léo." Então eu olhei para ele e respondi: "Você não vai levar ninguém, porque a alma do Léo é de Jesus Cristo."
Então Satanás me respondeu com uma pergunta. A alma do Léo é de Jesus Cristo. Eu disse, sim. Ele replicou novamente fazendo uma tela aparecer ao seu lado. E na tela eu via o Léo xingando palavrões no seu dia a dia. Então Satanás me disse. Será que depois disso, a alma do Léo ainda é de Cristo? Depois disso eu não tive mais o que responder para Satanás em defesa do Léo, porque ele infelizmente estava dizendo a verdade. E a pior coisa, irmãos, é quando o diabo aparece dizendo a verdade sobre alguém. Após isso, de joelhos em oração, Deus me mostrou como o diabo iria levar a alma do Léo. Vi quando ele estava dirigindo no seu carro em uma rodovia de nossa cidade, e veio um carro em alta velocidade e colidiu de frente com ele. Nessa colisão ele foi a óbito. Embora eu tivesse me calado diante de Satanás, a batalha ainda não estava definida. Fui para o trabalho no dia seguinte preocupado com ele, pois eu sabia que existia um laço de morte preparado para ele, e sua morte era iminente e poderia ocorrer a qualquer momento. Quando eu o encontrei, o chamei no particular e contei a visão dizendo para ele retornar rápido para Cristo. Ele ouviu parado e calado. Depois percebi que ele estava muito calado e diferente comigo. Então eu sentei ao seu lado no refeitório e lhe perguntei, o que houve? Você está tão calado? E ele me disse, nada, eu só estou atônito porque já é a terceira pessoa que me diz a mesma coisa que você me entregou. E sei que a revelação é da parte de Deus. Irmãos, isso é para a glória de Deus. Eu só via esse meu colega no trabalho, não conhecia a fundo a vida dele, e muito menos me encontrava com ele fora dali. Eu apenas cumpria a tarefa de orar por ele sempre, só isso. Mas Deus me revelou os segredos sobre ele. Obrigado, Senhor. Porém, eu sabia que o laço do diabo para ceifar a vida dele ainda estava armado, e eu precisava fazer algo a mais por ele, pois eu reconheci que ele estava sem forças para retornar para Jesus. Embora eu tivesse sempre evangelizando e dando uma força para ele, resolvi então fazer uma campanha de jejum e oração pela vida dele, para Deus não deixar o diabo matá-lo. Graças a Deus esse meu colega está vivo até hoje. As almas precisam de nós. Elas precisam de sacrifícios da nossa parte, meus amados. Eu estava na igreja cultuando, e passaram a direção do trabalho de libertação para uma das irmãs. No meio do culto eu tive uma visão com ela. Vi uma espada cortando o cenário à minha frente de alto a baixo. Pensei em entregar para ela após o culto, mas naquela noite algumas pessoas já tinham entregado revelações para ela, e eu decidi esperar um momento mais oportuno para entregar a visão. O marido dessa irmã infelizmente estava desviado da presença de Deus. No decorrer da semana, fiquei sabendo que uma irmã de outra igreja dirigente de consagração estava querendo entregar urgentemente uma revelação de Deus para esse marido da irmã que era desviado. Minha esposa sabia o que era a revelação e me disse: a irmã da outra igreja viu em uma visão esse marido desviado da nossa irmã sendo atropelado em cima de uma calçada, e ele morria sem salvação. No próximo culto saímos juntos e fomos para casa. Essa irmã do marido desviado junto com ele me chamaram para comer uma pizza em sua casa, porque era caminho para minha casa também. Eu fui. Estando sentado na sala da casa deles conversando e bem distraído, Deus abriu os meus olhos e vi um demônio do tamanho da porta da casa deles na varanda da casa. Um demônio de uns 2 metros e poucos de altura. Contei para eles e fiz uma oração antes de ir embora. Passou um tempo, e a minha esposa contou para mim que teve um sonho com este marido desviado da irmã. Ela me contou o sonho e foi assim. No sonho eu estava indo na casa de um parente, quando de repente encontrei com uma conhecida que me parou e disse: "Você está sabendo o que aconteceu?" Eu respondi que não estava sabendo de nada, e perguntei logo o que tinha acontecido. Então a conhecida me respondeu: "A irmã fulana de tal ficou viúva porque o seu marido morreu com uma descarga elétrica." Minha esposa respondeu: "Não pode ser, eles acabaram de se casar. Como pode ter acontecido uma coisa dessa?" E eu fiquei vendo aquela conhecida minha no meu sonho confirmando aquela tragédia que tinha ocorrido com o marido da irmã fulana de tal. Quando a minha esposa me contou este sonho, eu montei um quebra-cabeça das evidências que indicavam um espírito de morte atuando para levar a vida do marido desviado dessa irmã. Pensei, primeiro a visão que eu tive na igreja da espada cortando de alto a baixo, o cenário na minha frente, depois a revelação do carro pegando ele em cima da calçada, depois o demônio de mais de 2 metros que via em sua casa, e por fim o sonho da minha esposa. Então eu deduzi por discernimento: esse varão está para morrer a qualquer momento. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudá-lo imediatamente, senão o diabo vai acabar levando essa alma para o inferno. Fui à casa dele para conversarmos.
Contei tudo para ele sem omitir nada. Disse para ele que tomasse uma posição com Deus rapidamente antes que fosse tarde demais. Disse para ele que por ser seu amigo eu daria um presente, uma campanha de jejum, oração e subida no monte por 7 dias consecutivos. Disse para ele que eu ia pedir ao Senhor Jesus para estar amarrando todo o espírito da morte e fechando toda a sepultura na vida dele. Disse que isso era o que estava ao meu alcance fazer como amigo dele. Iniciei a campanha. Teve dia que choveu. Teve dia que eu estava com muitas dores inexplicáveis no tórax e no abdômen. Depois as dores se alastraram para as costas. Um nervo meu das costas saiu do lugar, de maneira que eu sentia dificuldades para respirar. Mas eu fui até o fim porque a vitória era gratificante. Hoje, mais ou menos umas 2 semanas depois da campanha que fiz, estou tendo o privilégio de ver o meu irmão em Cristo com a sua aliança renovada com Deus, e alegre com a sua esposa e o seu filho também. Isso é maravilha de Deus. Não tem dinheiro que pague isso. O meu irmão está de volta na casa do Pai, e eu tive participação no seu retorno. Numa certa feita, Jesus falou: amai-vos uns aos outros como eu também vos amei a vós. Amém. Após o arrebatamento da igreja, você, o crente mundano gemerá altissonante, pranteará com lágrimas de sangue. Você será enganado pelo falso Messias quanto ao Deus verdadeiro e santo. Tu deixastes passar desapercebido. Ele vos fará promessas sem fim. Ele apregoará sua mensagem atraente ao mundo das pessoas materialistas e de dura cerviz. Ele vos seduzirá com enganos, e uma falsa paz que findará repentinamente. O Espírito Santo, aquele que o deteve por tanto tempo pelo seu poder, não estará mais aqui para combater as trevas do inferno. Vós rejeitastes ao céu por coisas que perecem. O diabo trabalhará para unir a terra ao inferno, e vos saciará de tudo o que pretendes. Vós dizeis que me adoram, mas vós adorais ao próprio eu. Por que não vos desprendeis do jugo do mundo se o vosso resgate está à disposição? Se o Senhor não tivesse vindo e lhes falado, vossos pecados não existiriam. Mas agora ele veio e vos falou por sua palavra. Vós não tendes desculpa dos vossos pecados. Voltai, povo do Senhor, aproximai-vos novamente de Deus. Conheçam-no, e sabei que ele é o único quem dá a vida eterna aos que o temem na terra. Ele retirará em breve o vosso penhor, o vosso selo da promessa, o espírito que combate contra as trevas em favor dos santos. Se não vos arrependerdes desse afastamento abissal, o Senhor reivindicará o vosso lugar no céu, e ele dará o vosso lugar a outros. Deus ainda tem uma colheita de última hora. Ele salvará muitos que estão cativos, aqueles que imploram por graça e lugar no céu. No último momento ante a morte, eles suplicarão, e Deus os concederá a vida eterna. Ele os salvará com mão forte. E vós, os desobedientes, juntamente perecereis em vossos pecados, pois vós prostituís traindo ao Senhor com os vossos desejos da terra. Vosso espírito não se eleva, pois a vossa alma está prostrada diante dos deleites da carne. E se ainda não voltardes para se arrependerem, cumprir-se-á esta palavra diante dos vossos olhos. Chegará um tempo que o Espírito de Deus não mais estará na terra para impedir as ações dos anticristos que aguardam o seu Senhor. Ele está terminando de aprontar a noiva, e a levará ao Senhor Jesus. Esta é a noiva que não tem mácula, e que rejeita a sua antiga morada, pois ama o noivo e quer estar com ele no céu. Por isso vos digo, ai do povo infiel que ficar aqui após a retirada da noiva de Cristo. O Senhor vos dá tempo hoje. Arrependam-se agora para que os vossos pecados sejam apagados a fim de receberem o refrigério da eterna presença do Altíssimo. Despertai, porque um assassino estará à solta. Clamai por livramento. Abram os olhos agora antes que eles grudem e estejam encerrados perpetuamente. Uma cólera assassina despertará das profundezas. Haverá uma tríade do mal governando sobre vós. Eles lavrarão as vossas costas e não se compungirão com as vossas lágrimas. Crentes serão torturados até a morte, e muitos antes de morrerem renunciarão ao céu. Almas muito amadas por Deus que ele quis vê-las habitarem na morada eterna se perderão no fogo para sempre. Isso ocorrerá ainda em breve, mas as lágrimas do Senhor já escorrem hoje. A chance de salvação será quase nula. Não apostem em ficar aqui para depois tentarem subir. Morrer por Jesus e selar a fé com o próprio sangue não é para todos, não é para qualquer um. Isso é para os que Deus prepara em sua olaria. Só consegue dar a vida por amor de Jesus àqueles que estão no Espírito. Quem responde aos impulsos de sua carne jamais conseguirá suprimir a intensa dor das torturas para se salvarem. Se hoje vós fazeis a vontade da carne e do mundo, negando ao Senhor por tão poucas aflições e alguns bens materiais, certamente amanhã por muito pior situação negareis a Deus.
e ficareis sem a vida eterna. Venham para o Senhor, Ele é o Rei que salva, Ele tem ternura por vós. Vós partistes do Senhor e devem voltar para Ele. Só existe uma coisa que desespera a Deus: perder uma alma que Ele com todo o seu amor quer tanto ver bem. Amados do Senhor, Ele vos ama mais do que a terra vos quer, vos ama mais do que o diabo vos quer, mais do que os seus próprios parentes vos querem, mais do que as multidões da fama vos querem. Ele vos ama mais do que você mesmo se ama. Conheceis de fato a verdade do Senhor, e ela vos dará liberdade e boa consciência nos seus caminhos, pois a porta da graça irá se fechar, e sucederá um período de angústias sem precedentes na face de toda a terra. As nações afastadas de Cristo sofrerão os flagelos e todas as penitências do amargor da ira de Deus. Eles estarão à mercê das consequências dos próprios pecados há anos semeados. As ruas de todas as cidades estarão vermelhas de sangue, pois os importunadores serão perseguidos, presos e mortos em público, e os execráveis serão caçados com feras treinadas a farejar, e com robôs programados para envenenar e matar. Isso será um estatuto do novo governo instaurado, e tudo isso trará satisfação aos que foram selados pela besta. Não haverá mais preocupação com o próximo, e o desamparo será generalizado. Não haverá mais quem dê alimento e água. No vosso refúgio estareis sós, porque o Senhor não mais vos visitará lá. A ira de Deus literalmente será derramada sobre a terra. Uma certa tensão que se acumulou por milênios no coração divino será liberada na forma de ira e cólera contra o pecado, e consequentemente contra os aliados e mantenedores do mesmo. E vós, se não se arrependerem dos vossos pecados para buscarem ao Senhor, ao invés das coisas materiais que tendes em vossos corações, sofrereis angústias e dores como nunca antes. Isso tudo não virá por acaso. Deus vos enviou a verdade que é Jesus Cristo, seu Filho amado, mas vós o rejeitais. Rejeitais a vossa salvação quando não obedeceis para mudarem as vossas vidas. Porém, o vosso pecado que possui peso sem medida, pesando sobre as vossas costas e sobre as vossas cabeças, ele vos esmagará como uma pedra de moinho que esmaga o cereal. Vós que tendes desobedecido para imitardes o mundo dentro da casa de oração, sereis pisados pelos maus que serão mais maus e cruéis do que vós tendes sido na casa de Deus, até que sintam falta do que é bom, até que sintam falta da minha santidade e de tudo que vos dei com amor, até que sintam a falta do Senhor e se lembrem das palavras de Deus. Vós desprezastes e vos rebelastes como a uma ovelha que, transformando-se em um bode, dá amarradas em seu próprio dono. Vos dei o meu Filho amado pelo qual podeis alcançar salvação, e vós o desprezais sem receios. Vós não tendes imitado a sua imagem quando usam as vossas roupas apertadas e lascadas, roupas com estilos mundanos e de inspiração demoníaca. Vós errais quando se pintam e se elevam em vossos saltos altos. Errais quando colocam os vossos pendentes e vossas cadeias no corpo. Errais quando roubam a minha casa vivendo na corrupção e corrompendo ao próximo. Vossas bocas estão cheias de cânticos, mas o vosso coração está cheio de rebeldia e caminhos próprios. Arrependam-se. Bem profetizou Isaías acerca de vós. Vocês adoram a Deus somente de lábios, mas não do coração, incircuncisos de coração. Até quando resistireis ao Espírito de Deus para seguirdes os vossos próprios caminhos? Arrependei-vos, creiam no Evangelho de fato. Não somente entrem para o Evangelho, mas deixem-o entrar em vós. Esta foi uma mensagem que Deus me inspirou para admoestar ao arrependimento a igreja divorciada e materialista, igreja secular e mundanizada, aquela que pensa que o Senhor Jesus é o seu garçom pessoal, e que veio para servir coisas materiais e dinheiro, uma igreja que não é noiva, pois tem se portado e vestido de qualquer maneira na casa dele, a igreja que não tem orado, jejuado, meditado na palavra de Deus e vigiado para não cair no pecado. Essa mensagem é para uma omissa quanto à obra de Deus, uma igreja descuidada e que só vive pedindo bênçãos e vitórias, mas quando é para se entregar, faz isso com falsidades e com restrições para Deus. Finalizo aqui esta mensagem. Deus vos abençoe.